Estamos em obras. A gente vai começar hoje uma série de mensagens que deve durar todo o mês de novembro. Nós estamos em obras. Se você não viu essa placa quando chegou na igreja, imagine que ela está bem escrita. Desde a entrada, todas as entradas dessa igreja tem uma plaquinha assim, ó, estamos em obras. Significa que não tem ninguém perfeito aqui. E significa que não tem ninguém que não está em construção. Está todo mundo sendo reformado, reconstruído, restaurado, restituído. Aleluia! O nosso edifício mostra isso, já mostrou mais. Esse lugar era um lugar completamente destruído há 1 ano e meio atrás. E o Senhor tem restaurado este lugar. À medida que forma pessoas generosas, discípulos verdadeiros de Jesus, pessoas que amam a casa do Senhor e zelam por ela. Nós temos percebido que a cada dia nós temos algo novo, algo melhor. E nós não vamos parar enquanto não ver Jerusalém reconstruída nessa cidade, amém? Mas esse estamos em obras é algo muito mais profundo do que simplesmente uma construção exterior. Esse estamos em obras significa que à medida que o nosso corpo físico se deteriora, a nossa identidade espiritual, o nosso ser interior, as nossas emoções vão sendo restauradas e reconstruídas a cada dia, a cada culto, a cada ceia. Então hoje o Senhor me deu uma palavra, ontem eu estava orando sobre isso. Deus, que palavra eu vou pregar numa ceia tão importante que vai nos preparar para o final deste ano? E Deus falou para mim, existe um poder sobrenatural nas mesas. Então existe uma graça que nos mantém na mesa, na presença da mesa. Se tem uma coisa que distancia pessoas, destrói relacionamentos, é simplesmente afastar-se da mesa. Eu estava lendo um estudo essa semana de como evoluiu negativamente a sociedade nos últimos 15 anos. Nos últimos 15 anos nós fomos perdendo algumas tradições importantes, como o almoço do domingo, como as festas de Páscoa, de Natal. Ainda em novembro nós podemos, como igreja, nos lembrar da tradição dos americanos de ações de graças. Porque, infelizmente, o Brasil já importou o Halloween, que é bruxaria disfarçada de brincadeira. Mas nós esquecemos de importar as coisas boas, como o Thanksgiving, que é o culto de ações de graças, que acontece na última quinta-feira desse mês. Mas nós como igreja podemos celebrar ações de graça. Lá em casa, terça-feira, nós fizemos uma ação de graça. E nós vamos fazer mais uma na última semana. Sabe por quê? Porque o crente, ele vive os valores e os princípios da Bíblia. Ele não vive as culturas do mundo. Ele não vive aquilo que recebe de influência na escola. Não. Mas eu estou dizendo isso porque as mesas que nós participamos estabelecem os vínculos que nós vamos ter. Como eu posso me esquecer das mesas da minha infância com a minha saudosa tia Irma? Tia Irma não sabia cozinhar bem, a não ser um macarrão com molho branco misturado com vermelho, molho rosé. Era tudo que ela sabia fazer. Ela sempre foi muito douta, muito inteligente, funcionária de alto calão da Prefeitura Municipal de São Paulo, uma pessoa culta, uma pessoa que em 1970 comprou um Fusca vermelho, 0, e dirigiu ele por toda a vida, usava aqueles óculos grandes, lidava com pessoas importantes da sociedade. Então a prática dela nunca foi a cozinha, sempre foi o mercado de trabalho. Mas eu me lembro que a gente criança, ela levava para passar férias em São Paulo, onde ela morava na rua Caetés, lá em Perdizes. E ela dizia assim, hoje eu vou fazer macarrão com molho rosé. Era tudo que ela sabia fazer. E a gente amava, porque não era o macarrão com molho rosé, era sentar à mesa com a tia Irma. Aí no outro dia ela não tinha muito repertório, né? Então hoje nós vamos de McDonald's. E a gente amava, porque quase não comíamos no McDonald's. E no outro dia ela misturava com a pizzaria. Nós vamos na pizzaria ali da padaria. Mas o importante não era o que estava necessariamente sendo servido como cardápio especial, e sim a presença dela sentada na mesa com a gente. A gente tinha saudades do humor dela, a gente tinha saudades da nutrição emocional que ela nos dava. As mesas são lugares de vínculo. Quando hoje nós colocamos aqui uma mesa para o Cordeiro de Deus se assentar, e nós edificamos ela de maneira bem didática, né? As uvas, os frutos da nova estação,
a maneira como as uvas crescem, na delicadeza de um clima ameno e no cuidado de um agricultor sábio. O pão, alimento universal, onde quando nós oramos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, o pão alimenta todas as nações, no Oriente, no Ocidente. O pão é o que todo mundo precisa. A uva esmagada, tornando-se um suco, um vinho puro, representando que na nossa vida nós vamos ter processos difíceis, onde seremos esmagados, e nós precisamos fazer com que esses processos se tornem em coisas boas, em suco, em alimento, em perdão. Não espere que as pessoas vão mudar, comece você a mudar. Não espere que as pessoas vão melhorar, comece você a melhorar. Não espere que as pessoas vão te pedir perdão, seja o primeiro a tomar o passo. Então a mesa que preparamos hoje revela a condição das necessidades de vínculos espirituais que temos, de passar pelos processos de maneira agradável a Deus, de deixar Ele sovar a massa e remover o fermento dos fariseus que ainda existe no nosso coração, o criticismo, a carnalidade, a imoralidade sexual, os medos, a ausência de fé, a falta de propósito, a falta de gentileza. Quantas coisas, enquanto o Senhor Deus está sovando a nossa massa, e Ele vai removendo de dentro de nós, e nós vamos sentindo dores, porque nós gostamos daqueles hábitos carnais. Faz bem para a nossa carnalidade sentar à mesa com um pouquinho de fofoca, com um pouquinho de denegrir o outro, com um pouquinho de conversas torpes. Parece que a nossa carne se alimenta de tudo aquilo que no céu não existe, mas que da terra está cheio. E hoje, depois de vivermos o mês de outubro, e precisando nos preparar para o mês de novembro e dezembro, e vai passar muito rápido, eu me pergunto se nós não temos que tomar um pouquinho mais de cuidado com as mesas que nós temos comunhão. E se nós não deveríamos todos os dias, nesse mês, colocar uma mesa para Jesus. E nessa mesa ter comunhão com Ele. Ontem foi um dia muito engraçado, porque Tauana e eu trabalhamos o dia todo, mas ontem foi um dia em que ela tinha agendado uma ministração numa igreja aqui de Campinas, num congresso, e à tarde ela ia ter experiência C, que se estendeu até a noite, e eu fiquei com a responsabilidade dos meninos, e eu estava querendo ter essa responsabilidade, porque fazia tempo que a gente não tinha um dia inteiro de qualidade. E nós fizemos de tudo, brincamos, jogamos bola, andamos de bicicleta, fiz comida para eles, assistimos filme, fizemos cultinho, foi de tudo. Foi de A a Z o repertório, cansei eles. 6 horas da tarde eles já estavam cansados para a honra e glória de Jesus. E coloquei os dois para dormir, e à medida que os dois dormiram, eu pude sentar na mesa com Jesus. E quando eu sentei na mesa com Jesus, eu comecei a fazer uma autoanálise, porque o momento de ceia para vocês é um momento único e especial, mas para mim eu tenho que viver ele antes, porque no momento que eu estou ministrando a ceia, eu não posso ter o meu momento com Jesus.
que está nessa casa nessa manhã. Ninguém que pode se sustentar pelo mérito de ser diligente, de ser excelente, de ser santo, de ser poderoso. Não tem ninguém. A palavra de Deus diz: todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, mas por intermédio daquele que hoje nos coloca à mesa, por intermédio dele, nós fomos redimidos, restaurados, recolocados. Então, durante este mês, enquanto você estiver trabalhando para que o seu casamento seja melhor, cuidado para não exigir perfeição de quem também não é perfeito. Mas também cuidado para não se acomodar com a plaquinha "estamos em obras" e nunca melhorar nada daquilo que o Senhor já te pediu para melhorar. Porque a graça, ela é o cimento que nos mantém de pé. Ela é a necessidade que temos todos os dias. Porque a graça, ela pode ser sim uma nova chance. Mas a graça funciona melhor sendo um catalisador do propósito de Deus. A graça pode ser simplesmente: ufa, vivi mais um dia. Ou ela pode ser assim: yes, vivi um dia, consegui avançar, yes, estou no propósito de Deus, não sou mais tão falador como era antes, estou mais equilibrado. Olha, consegui ler a Bíblia e praticar, porque a palavra de Deus diz que não é para a gente só ler a Bíblia, é para a gente ser praticante da Bíblia. Porque quem só lê a Bíblia e ainda fica se gabando que lê a Bíblia, mas demonstra um comportamento muito distoante da Bíblia, ainda dão um mau testemunho de quem Jesus é. Não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Hoje é dia de ceia, tem uma mesa de comunhão para a gente que permanece, mesmo diante das falhas estruturais e das reformas que nós estamos passando. Somos seres quebrados, extremamente quebrados. Me arrepia ouvir pessoas dizendo: não porque a minha família, não porque a minha empresa, olha, a minha espiritualidade, o meu ministério. Eu tenho vontade de sair correndo, porque eu falo: é o próximo para tomar um capote. Aquele que está de pé, olhe para que não caia. Não tem nada meu que não precise passar pelo crivo da graça de Deus. Não tem nada meu que não precise passar pelas misericórdias do Senhor sendo renovadas a cada manhã. Não tem nada em mim que não precise de uma visita do Espírito Santo para me manter de pé. Não tem nada em mim que não possa ser reconstruído por Deus de uma maneira melhor. Sabe, as nossas dores, os nossos traumas de infância, os abusos, a falta de paternidade, a paternidade que nos feriu, os bullying que sofremos, as coisas que falaram contra a nossa identidade, as doenças e enfermidades que passamos, os processos de perdas e danos, aquilo que nós não imaginávamos que viveríamos a vida, aquilo que não contaram pra gente que a vida era, torna o nosso interior um lugar ressequido, quebrado, trincado, rachado, ferido, e que precisa ser hoje, nessa manhã, visitado pela graça de Deus. Para de bancar o bom. Não estou nem aí, não me importa. Não, já superei, sou resiliente. Não, isso aí é coisa do passado. Para que ficar esse mimizinho de chorar essas dores? Não, Nanina, não. De repente você está fazendo coisas, está reagindo de maneiras que está sem a graça de Deus e está sendo conduzido a uma vida carnal, uma vida fria espiritualmente, uma vida de pecado, porque simplesmente não consegue chegar diante do Pai e dizer: tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não gerei essas dores em mim, mas essas dores em mim estão gerando dores em outros. Tem misericórdia de mim, Deus. Não fui eu o culpado dessa dor, desse abandono, dessa rejeição, desse divórcio, dessa perda, dessa doença. Não fui eu o culpado, o Senhor sabe. Mas ainda assim eu preciso da tua graça, da tua misericórdia, Senhor. Eu me sento na sua mesa, Jesus, nessa manhã. Eu preciso da tua misericórdia, porque eu quero prosseguir, eu quero avançar. Enquanto eu estou avançando, eu quero levar um povo a avançar. Eu quero levar pessoas a cumprir o propósito. Eu quero levar pessoas a conhecerem a ti mais de perto. Nós estamos preparando uma igreja para ti. O céu é de verdade. Jesus está chegando. Ele vai vir buscar o povo. O santo se tornará mais santo, o impuro mais impuro. Vai selecionando, Jesus. Mas enquanto isso, me ajuda a ser um bom testemunho, a não ser um motivo de escândalo.
O crente, ele não vive se gabando das suas perfeições, ele vive clamando por graça nas suas imperfeições. Não tem nada de errado em construir uma família bonita, mas não existe família perfeita. E se gabar de uma família perfeita é excluir a graça de Deus das suas mesas. E o problema é que quando nós vamos excluindo a graça de Deus das nossas mesas, nós vamos ficando sem graça. E sem graça, tudo que nós podemos contar é com nossas próprias escolhas, decisões e méritos. E nesse lugar existe um grande perigo de queda. A graça hoje vai restaurar aquilo que foi quebrado. Olha o que Deus mandou um profeta fazer no Antigo Testamento. O profeta Oséias, em Oséias 2, do 21 ao 23, diz assim: naquele dia eu responderei, declara o Senhor, eu responderei aos céus, e eles responderão à terra, e a terra responderá ao cereal, ao vinho novo e ao azeite. E eles responderão a Jezreel: eu a plantarei para mim mesmo na terra. Tratarei com amor aquela que chamei não amada. Direi àquele chamado: não, meu povo, você é o meu povo. E ele dirá: tu és o meu Deus. Deixa eu te contar um contexto de quando foi escrito isso. Israel, o povo de Deus, é como se a igreja, né? Israel, a gente sempre fala da igreja, representação da igreja, mas Israel é um povo. O povo de Deus estava pecando contra Deus, estava se prostituindo, não apenas com as imoralidades sexuais, que nós vemos tão presentes hoje também, mas não só com a imoralidade sexual, e sim com o abandono do único Deus. Lembra que o cristianismo, ele se origina no judaísmo, e o judaísmo começa com Abraão. O povo de Israel começa em Abraão, e Abraão começa destruindo o politeísmo. Só existe um Deus. Eu sou o Senhor, eu sou o Salvador, eu sou a provisão, eu sou a direção. Não temos que ter vários deuses, é um Deus. Então Abraão rompe com a tradição familiar, sai da terra dele, da parentela dele, vai para o lugar que Deus enviou. É assim que nasce o povo de Israel. E o povo de Israel nessa época está se voltando para outros deuses de novo. Ele está abandonando a fé genuína do pai Abraão. Ele está abrindo mão das promessas de Deus, porque nós temos essa tendência. Quando nós estamos muito abençoados, nós vamos nos esquecendo de quem nos abençoou, e nós vamos achando que tudo aquilo é mérito nosso, são as nossas oportunidades, são os nossos esforços, é o nosso suor. Como nós temos hoje, na autoridade do nome de Jesus, eu vou fazer algo espiritual aqui. Muito louco, não está escrito ali, cara, que está abandonando. Hoje, na autoridade do nome de Jesus, nós rasgamos o lema que está escrito na bandeira de Campinas: na virtude e no trabalho o povo prospera. E nós declaramos: na unção e no quebrantamento o povo prospera. Porque Campinas não será conhecida como uma cidade limitada às suas próprias habilidades, às suas próprias decisões, aos seus próprios méritos. Nós seremos conhecidos como o povo do avivamento. Não como pastores que competem em rebanhos, mas com pastores que querem ganhar mais de 1 milhão de pessoas que ainda não são salvas nessa cidade, que querem restaurar os bairros pobres, carentes, que querem acabar com o tráfico de drogas e o PCC. Porque se tem uma coisa que tráfico de drogas faz, é trabalhar com virtude. Então, quando o trabalho e a virtude são as únicas coisas que estão escritas na nossa bandeira, e não o Deus Todo-Poderoso, nós continuamos com empresas de tecnologia e ciência avançando, nós continuamos com empresas de serviços e comércios pujantes, mas nós também temos o maior esquema de tráfico de drogas do Brasil. Só perde para o Rio de Janeiro. Até quando nós seremos um povo que não depende da graça de Deus? Igrejas que, se pregarmos isso, o povo vai embora. Depende de mim, pastor. Tá, amanhã você não acorda vivo, amanhã você não tem saúde. Depende de quem? Amanhã a empresa quebrou. Amanhã o Ministério Público bateu na porta e te proibiu porque você falou alguma coisa errada. Deixa eu dizer uma coisa: está chegando a hora. Nós estamos entrando em 2026.
2026 é o ano do remanescente. E o remanescente não depende da força do seu braço. Ele precisa da graça de Deus. Ele não pode se excluir da graça através do mérito. Ele não pode achar que é o trabalho dele que vai enriquecer ele. Ele não pode achar que é o diploma dele que torna ele lugares altos e lugares de relevância com portas abertas. Não! O remanescente sabe que se o Adonai, o Santo de Israel, não tiver misericórdia de nós, quem seremos? Onde iremos? Onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde irá nossa família se o Senhor não nos sustentar e não criar o vínculo perfeito do amor, o elo perfeito do amor? Para onde nós? Será que nós teremos paz para dormir se tudo que nós pensarmos é aquilo que nós conseguimos resolver na força do nosso braço? Será que nós conseguiremos nos relacionar com amor com pessoas que estão quebradas por dentro? Ou nós vamos aplicar lei sobre aqueles que só estão precisando de um abraço, de uma graça, só estão precisando de um carinho, de uma atenção, só estão precisando do Jesus é lindo, Ele te ama, Ele vai restaurar a sua história, Ele é bom. Religião não é isso, igreja não é isso. Esquece tudo que você sabe sobre religião. Vem comigo, vamos viver um momento de avivamento. Enquanto nós estamos na presença de Deus, Ele vai nos transformando. Enquanto nós estamos acionando a graça de Deus, Ele vai nos empoderando. Enquanto nós estamos na presença de Deus e participando das mesas de Deus, Ele vai reconstruindo a nossa história. O processo é muito importante. Não julgo que tenha alcançado. Quem fala isso é o apóstolo Paulo, não é Eva não. Não foi Eva que disse, não julgo que tenha alcançado. Foi o apóstolo Paulo. É muito importante quem fala a mensagem. Não julgo que tenho alcançado. O cara que venceu o naufrágio, venceu prisão, venceu perseguição, venceu a própria religião, venceu o sistema familiar, venceu ele mesmo. Ele diz assim, não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me do que para trás fica, eu prossigo para o alvo. Oséias, ele olha para Deus e fala assim, como é Deus? Você vai perdoar o seu povo? Eu fico me perguntando o que nós faríamos se Deus falasse que ia perdoar algumas pessoas. O Senhor vai perdoar esse povo e o Senhor quer que eu, profeta, virgem, certinho, me case com uma prostituta para exemplificar que é isso que o Senhor está fazendo com o povo, que o povo prostituto está sendo casado com o Deus Santo, e esse Deus Santo vai restaurar a história desse povo prostituto? Porque não tem nada que esteja quebrado em nossa vida que Deus não possa reconstruir. Eu sei que é difícil acreditar, principalmente quando a gente está passando pelo momento de desesperança, mas não há nada e não há ninguém que Deus não possa trabalhar restauração. E o Senhor diz, naquele dia eu responderei, eu vou dizer, vocês são meu povo e eu sou o seu Deus. Você se esqueceu que eu sou o seu Deus, mas eu não me esqueci que você é o meu povo. Eita Deus! Talvez você entrou aqui nessa manhã e faz muito tempo que você esqueceu quem é o seu Deus, mas Ele diz nessa manhã para você, você se esqueceu que eu sou o seu Deus, mas eu não esqueci que você, meu filho, você, minha filha, eu tenho plano, tenho propósito, tenho chamado, tenho ministério, tenho avanço. Então volte-se, volte-se, volte-se. Aí de repente a mulher se casa com ele, dá filhos a ele, mas começa também a ter filhos com outros caras. E essa relação promíscua, claro que incomoda qualquer pessoa. Imagina um profeta, um homem de Deus que anda com Deus. E o profeta vai para Deus e diz assim, certeza que você vai fazer isso? Certeza que você vai restaurar esse povo não merece. Alguém lembra de outro profeta que fez isso? Jonas? Manda para ir para um lugar, vai para o outro, porque o povo não merece, né? Eu pergunto para nós, o que é que Deus nos mandou fazer com relação a alguém que não merece, que a gente ainda não obedeceu? Pergunto para mim isso.
Oséias mostra que Deus, Ele corresponde a um coração arrependido e reconstrói as alianças que foram perdidas. Porque o valor não está no pecado, o valor está no pecador. Ah, Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor não está dando mais valor aos nossos pecados do que a nós. Eu me constranjo com esse amor. Quando eu sentei naquela mesa com Jesus ontem, Ele me constrangeu com esse amor por nós, por vocês, pela essa cidade. Mas eu sei que talvez você esteja hoje ainda muito assim, inflamado. Você nem percebe, mas está inflamado pela religiosidade, que te faz pensar que você é bom demais. E na verdade, faz você ingrato, porque faz você achar que Deus está judiando demais de você com os processos. Mas é o amor dele que nos leva ao arrependimento. E se estamos passando por processos difíceis, é porque Ele está nos amando tanto, que Ele quer nos construir de um jeito novo e mais intenso. Gratidão, gratidão. Talvez você está lembrando do seu bom pai, a coisa que ele ainda não fez, quando nós deveríamos fazer uma lista de gratidão das coisas que ele já fez esse ano. Porque se não fosse a graça dele, nós não tínhamos chegado até novembro. E isso é um passo fundamental e é um turning point, é um ponto de virada para você virar 2026 de uma maneira completamente diferente, incrível e cheio de autoridade. Ontem meu filho Davi me cobrou de algo que eu prometi a ele fazer, mas que por conta da chuva eu não consegui, porque o lugar estava fechado. E ele começou com aquela dor, né, de um filho muito bem criado. Mas você me prometeu. Olha, você me disse que eu iria. Eu disse, eu sei. E eu não te prometi várias outras coisas que eu fiz também. E você não está conseguindo nem enxergar. E não foi culpa minha, meu amor. Eu não estou dono do tempo ainda. Eu não consigo fazer parar de chover. Vou chegar nesse nível para você poder brincar. Ainda que eu vou cumprir essa promessa, deixa eu te dizer uma coisa. Vamos colocar uma listinha daquilo que eu não lhe prometi e fiz esse ano. E começamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deu 12. A hora que deu as 12, ele olhou para mim e falou assim: perdão, papai, eu sou um filho muito ingrato. Não, filho, essa não é a sua identidade. Você só é muito bem criado. É diferente. Mas eu me vi naquela situação, sabe? A gente vai chegando no final do ano, vai entrando numa redoma de frustrações, como se Deus não tivesse feito aquilo que Ele tinha a obrigação de fazer. Deixa eu dizer uma coisa, Ele é Deus e eu sou filho, Ele é Senhor, eu sou servo. Ainda que eu não tenha alcançado, me esqueço do que para trás fica, prossigo para o alvo, sigo adiante. Tudo que Ele prometeu tem um sim e tem um amém, mas Ele não te deu o direito de saber o tempo. A graça, ela te ensina a perdoar, mas ela planta também em você o perdão com as nossas próprias exigências. Ela nos tira desse lance da lei, essa coisa chata. Oh meu Deus, tem misericórdia, mas o povo crente pode se tornar um povo tão chato. Ainda mais quando começa a ficar muito tempo na igreja. Começa a achar que é dono, quando só é mordomo. Mordomo. Eu venho aqui durante a semana, às vezes, conferir alguma coisa, trabalhar, verificar, orar. Eu olho e falo assim: meu Deus, essa igreja vazia não faz o menor sentido. Meu Deus, que graça é essa que enche esses cultos de domingo? Meu Deus, o que é isso? Tem misericórdia de mim, mostra a minha humanidade diante do poder dele. Presta atenção numa coisa, meu irmão. Se você não entende que a graça, ela restaura o que foi quebrado, a graça também não pode restaurar aquilo que você está prestes a quebrar, se não depender dela. Porque da mesma forma como a Farol tem sido uma igreja mosaico, onde temos pessoas de várias outras igrejas, a Farol também tem gerado filhos espirituais, pessoas que não têm bases bíblicas de fé, que nunca foram evangélicos. Esse ano,
Pela fé nós vamos concluir o ano com 100 novas vidas para Jesus batizadas. Eu estou dizendo 100 novas pessoas que não eram nascidas de novo, que nunca tinham ido para uma igreja, que não conheciam Jesus antes. Isso é gerar filhos espirituais. E à medida que nós vamos colocando DNA espiritual, vão participando de fés, estudos bíblicos, escola dominical, aprendendo da palavra, devocional diário, elas vão crescendo na fé e vão aprendendo. E essas pessoas são humildes para aprender, porque elas nunca aprenderam de novo em outro lugar. Mas há outras pessoas que quando vêm de outros lugares, elas vêm completamente feridas e machucadas, e elas colocam em nós a perspectiva daquilo que receberam. Elas começam a nos enxergar nas vistas daquilo que elas sofreram. Elas precisam hoje ser quebradas pela graça de Deus, porque a graça de Deus, ela quebra em nós antes que a gente quebre alguma coisa. Ela restaura dentro de nós o elo que foi perdido entre o homem e Deus. A graça também, ela firma o nosso coração, ela é um cimento, ela torna a gente firme. Essa graça que muitas vezes nós vemos aplicados em sermões, igrejas e até mesmo no nosso meio gospel, ela não é a graça de Deus. A graça de Deus é um firme fundamento. A palavra de Deus diz em Isaías 26 que naquele dia este cântico será entoado na terra de Judá. Temos uma cidade forte, porque Deus estabelece salvação como muros e muralhas. Abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel. Percebam que até aqui nós não estamos falando de moleza, nós estamos falando de fundamento. Nós estamos em obras, e se estamos em obras, a primeira coisa que precisamos fazer é corrigir as nossas estruturas. E as estruturas falam de colunas, de alicerce, de trabalhar para dentro, antes de querer trabalhar para fora. A religiosidade te ensina a trabalhar a aparência, mas o cristianismo verdadeiro, da graça que restaura, liberta e cura, ele trabalha o seu interior, onde estão as rachaduras. Sabe, não existe uma razão única e simples para explicar o não avanço, mas certamente quando você busca o Senhor e o seu interior, você vai ver que existem falhas estruturais na sua estrutura emocional, espiritual e às vezes até física, que não vão combinar com o avanço. Então Deus, antes de te fazer avançar, precisa te fazer corrigir essas estruturas. Eu me lembro que há 2 anos atrás, eu e Itaúna estabelecemos a agenda Google. Vou dar um exemplo simples, só para esclarecer a mente de vocês. Eu e ela estabelecemos a agenda Google, entre eu e ela, porque com a igreja crescendo, às vezes a gente estava marcando 2 compromissos no mesmo horário, e nós ainda temos uma família. Aumentar essa confiança. Essa lei chama-se lei da semeadura. Aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Se você
trabalhar bem ela, com certeza Deus vai te abençoar. Então, tem coisas no nosso processo, nas nossas estruturas. Ah, pastor, Deus não abençoa a minha empresa com novos clientes. Deixa eu te perguntar, você tratou bem seus antigos clientes? Você concluiu o que devia nos seus antigos clientes? Você se tornou uma pessoa não exploradora dos seus clientes, contribuidora com o propósito dela? Tem princípios que nós precisamos estabelecer dentro de nós, para que a gente possa crescer por fora. A religiosidade diz que você conserta por fora, está tudo bem. Se as pessoas estão enxergando você bem, está tudo certo. Mas essa não é a realidade bíblica. A graça que nos firma o coração no processo, ela é uma estrutura. Tu conservarás em paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. A graça, ela não é só começar, ela é construir, ela é avançar. Quando está tudo bagunçado, sim, quando está tudo bagunçado, a graça traz paz. Mas Deus não te chamou para viver bagunça a vida inteira? Está na hora de reformar alguns pontos aí dentro. Deixar ele cimentar as rachaduras. Deixar, pastor, eu sou uma pessoa que não consigo ter relacionamentos bem-sucedidos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você se conhece? Sabe quais são as limitações do seu temperamento? Sabe quais são as limitações da sua boca grande? De repente, só fechar um pouquinho a boca e se relacionar mais de boca fechada vai melhorar seus relacionamentos. Pastor, mas meu chefe me persegue. Olha, é um karma que eu tenho. Na antiga empresa também ele me perseguia, meu chefe. E daí na outra empresa também ele me perseguia. Daí eu pergunto assim, será que não é você que tem uma mania de perseguição? Que acha que está todo mundo te perseguindo? E de repente a gente precisa restaurar essa estaca da confiança. E de que não está o mundo contra mim. Eu simplesmente preciso me desenvolver mais. Quando estão pegando no meu pé, porque eles querem o meu melhor. Não querem pegar no meu pé. Eles querem pegar no meu pé porque eles veem potencial de desenvolvimento. É tudo uma ótica de ver a vida. Ah, pastor, eu não sei, eu não consigo me conectar na igreja. A igreja é muito grande. O que você está fazendo bem feito de conexão? Você vai almoçar com a gente hoje? Ah, não consigo me conectar, por que eu vou almoçar? Ah, então você não quer se conectar. Ah, você está indo num fé? Não, não vou no fé, porque de segunda eu não posso, tá? Depois do culto, você fica para tomar um café com o irmão? Ah, também não fico, porque os irmãos estão muito abaforidos, sai correndo. Não, na verdade é você que não quer se conectar, porque tem muita chance de se conectar, mas você está colocando uma barreira para você não se conectar. Como é que eu vou me desenvolver ministerialmente? Como é que eu vou me desenvolver socialmente? Pastor, olha, eu sou muito competente, mas eu tenho um problema com networking. Nossa, parece uma coisa, ninguém gosta de mim. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, você se sente rejeitado, precisa restaurar essas emoções rejeitadas. Deixa eu te dizer uma coisa, relacionamento, principalmente de networking, você não está fazendo o seu melhor amigo, você está fazendo uma relação comercial. Então você tem que dar alguma coisa para oferecer, essa pessoa vai te oferecer alguma coisa. São regras básicas de networking. Então talvez estudar sobre networking faz você pensar que não é seu pai e sua mãe te rejeitando porque você foi rejeitado por eles. E sim você construindo pontes de relacionamento que vão te levar para um lugar melhor profissional. Tem rachaduras dentro de nós que precisam ser consertadas. A graça torna a gente em paz perfeita. Principalmente quando está tudo bagunçado, mas depois ela vai sedimentar uma estrutura nova. E o segredo é permanecer mesmo quando está tudo mal. Paz significa shalom. E shalom se traduz com shalom, 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 shalom. E shalom, shalom significa paz ontem e paz amanhã. Quem tem paz com o seu passado e tranquilidade com relação ao seu futuro, vive o seu melhor presente. Hoje é dia de Deus, através da sua graça, firmar o nosso coração na graça. Porque a graça faz a gente viver ok com o passado, ok com o futuro. E naturalmente, o meu hoje vai ser incrível. Um dia por vez, um farol por dia. Só consegue viver um dia por vez quem já abandonou as dores do passado e quem está confiante com relação ao futuro. Por último, não menos importante, a graça mantém o justo de pé. Olha o que diz Salmo 112, do 4 ao 8. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo, justo. Tudo irá bem ao que empresta generosamente e com justiça, conduz os seus negócios. Certamente o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias. Ontem a gente teve alerta, né? Antes de ontem,
terremoto vai chegar, o furacão vai chegar, o ciclone vai chegar, tudo vai ser devastado, destruído. Pessoas não vieram, não saíram de casa. E assim, lógico, eu sou super a favor da tecnologia, super a favor de ser prudente, mas nós temos que tomar cuidado para que a nossa prudência não se torne em resquício de medo ou desculpa para intimidação. A hora que você vê que o céu abriu, sai de casa, irmão, vai dar uma voltinha. A hora que você viu que Deus desviou, você ora de manhã, a gente orou lá em casa, Senhor, desvia esse olho do furacão da Farol e desvia esse olho do furacão aqui de casa. O Senhor é um Deus protetor, tem misericórdia de nós. Depois que nós oramos, nós confiamos. Ana foi trabalhar, foi para um lado ministrar, eu fui brincar com as crianças. O céu abriu, ele respondeu as nossas orações. Então, o justo, ele vive confiante em Deus. Ele não vive temendo a próxima má notícia. Ele não vive conectado no radar do imã, do pessimismo, da negatividade. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele não tem medo de notícias ruins. O seu coração está firme, porque ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Dá uma cutucadinha na pessoa que está falando, pessoal. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. De tudo que você precisa ter na vida, de todas as precauções, de todas as prevenções, de todos os argumentos que você precisa ter, tem um só que vale a sua proteção e a sua paz. Um só. Amor e confiança em Deus. Só. Se você amar a Deus genuinamente, e o que é amar a Deus é buscar obedecê-lo, é buscar um relacionamento com Deus, e você confiar que Ele também te ama, esquece, não tem para ninguém. Ninguém vai mais te parar. O medo não vai mais te parar. A angústia não vai mais te parar. Seu passado não vai mais te parar. O coração firme, ele aprendeu que Deus não terminou ainda, por isso que ainda não está perfeito. O justo, ele senta na mesa de Deus todos os dias, e ele depende dessa graça todos os dias. E o justo vive bem, irmãos. O justo vive em paz. O justo tem qualidade de vida. O justo tem bons relacionamentos. O justo tem bom networking. O justo avança. Porque o justo, apesar de não ser perfeito, ele está colocando as suas imperfeições na mesa com Deus. E nessa manhã, a nossa mesa está posta. Você venceu um mês. Pastor, mas você não sabe, foi uma perturbação esse mês. Foi tanta luta, foi tanta opressão. Eu sei, o diabo conseguiu colocar a sua mente e o seu coração mais no trabalhar dele do que o seu coração decidiu estar mais conectado à mesa da graça, onde você recebe poder e força para vencer qualquer hálito do inferno, qualquer obra maligna. Por que é que ele está tanto te tirando a atenção, desviando você do propósito? Ele conseguiu mostrar para você que o seu pecado é tão grande que você não pode mais ter comunhão com Deus. Pois ele esqueceu, você se esqueceu de tornar o seu coração para o outro lado e dizer: meu pecado foi terrível, Deus, mas a sua graça me basta. Você me perdoa de todas as minhas falhas. Você me reconecta à mesa de Cristo nessa manhã. A ceia é o lugar onde nós estamos em obras, está consumado, está perdoado, está redimido, está restaurado, reconectado ao corpo de Cristo. Aqui nessa mesa, o pecador encontra o Salvador que o sustenta, porque Jesus sentou-se à mesa com Pedro e com Judas. Ambos se levantaram ainda pecadores, mas só um permaneceu na mesa de Jesus, aquele que optou por ficar plantado, ainda que com as suas falhas. Pedro negou a Jesus depois da mesa da ceia, por 3 vezes. Judas vendeu a Jesus por algumas moedinhas. E quando ambos pecam, cada um tem uma atitude. Judas, arrogantemente, tenta reverter o quadro,
da sua safadeza. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Dentro de você mora um safado, uma safada. E dentro de mim também. Precisamos entender que esse safado, essa safada, não tem comunhão com Deus. Não existe comunhão da nossa carne com o Espírito. Não. Existe comunhão do Espírito com o nosso Espírito. A nossa carne não produz bênção, a não ser que ela esteja sujeita ao Espírito. O nosso trabalho é simplesmente fortalecer mais o nosso Espírito e não achar que a gente vai vencer totalmente a nossa carne. Porque é o Espírito que vai lutar contra a carne. O apóstolo Paulo diz, o Espírito milita contra a carne, mas a carne é fraca. Ele está dizendo o quê? Não brinque com a carne não produz bênção. Ele está dizendo o seguinte: fortaleça o Espírito, tenha comunhão com Deus, senta na mesa da graça, pede perdão, quebrante-se, perdoe também as pessoas. Para de viver com mágoa, com ressentimento, para de viver com o passado, avança para o propósito, esquece o que para trás fica. Caiu, levanta, e você se levanta não do começo, do lugar que você caiu. Essa mesa hoje vai trazer pessoas de volta para Jesus, para o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça, e não o evangelho da lei, que é capaz de qualificar o outro como pecador, mas não se enxerga como pecador. E quando Judas tenta chantagear Jesus com a sua alma em remorso, Jesus diz para ele: o que você tem para fazer, faz depressa. Jesus não disse vai se enforcar. Jesus disse o que você tem para fazer, o que reside dentro do seu coração, faz depressa. Porque se Judas fosse um cara que dependia da graça de Deus, um cara quebrantado, depois de trair o mestre, e o mestre diz o que tem que fazer, faz depressa. Se eu sou Judas, Deus me perdoe, Deus me livre. Se eu sou Judas, tem misericórdia de mim, Jesus. Genuinamente. Eu não poderia ter pecado contra você. Me perdoa, eu te vendi por tão barato. Sou ganancioso, corrija essa ganância dentro do meu coração. Mas o que ele fez? Não conseguiu se humilhar. E quem não se humilha se enforca. A humildade é a chave para se manter na mesa da graça. Contudo, Pedro, depois de ter negado 3 vezes, dito que nunca tinha visto o mestre, chorou amargamente. Como eu dei essa mancada com Jesus. Pelo amor de Deus. Podia dar essa mancada com qualquer pessoa, mas não com Jesus. Tem misericórdia de mim. Então, Jesus vê o ponto perfeito para criar nele uma nova identidade. Ei, Simão, você chamava Simão até hoje. Você chamava Simão até hoje, mas a partir de agora, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Olham para mim e dizem assim: pastor, fulano de tal não presta. Eu disse assim: talvez não prestava, mas ele entrou no farol. A partir de agora ele vai começar a prestar. Porque nós vamos olhar para ele com os olhos da fé, com os olhos do Espírito Santo. E nós dizemos: o instável agora é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A fofoqueira vai se tornar a maior evangelista dessa casa. Porque como ela gosta de falar, ela vai falar de Jesus para todo mundo. O imoral, ele vai dar aula para os jovens e os adolescentes aqui de como vencer a prostituição e a pornografia. Olha, aquele que traía vai ter o caráter transformado, porque ele vai sentar na mesa da graça. Jesus vai tocar a vida dele e vai chamar ele de santo, redimido, restaurado, aceito, amado e aprovado. Porque nós estamos em obras, farol. Porque nós estamos em obra. Porque Jesus ainda não voltou. Ainda dá tempo de pedir perdão. Porque a ceia dessa manhã não é para ninguém que está perfeito, mas é para quem quer permanecer. Permanecer. Gostaria de convidar a Pretinha. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Obrigado, Jesus.